Oi, oi. Vou aumentar aqui um pouquinho, parece que tá meio escuro. Parece que sim. Bruno. Oi, oi. Juju. Letícia. Tava nervosa porque eu achava que eu não ia conseguir, eu nunca fiz uma live. Eu participei de live já, mas não tinha ainda eu começado uma live, né? Então tô meio nervosa. E tô um pouco ofegante também, já aviso vocês, porque, enfim, segunda-feira eu faço um PCR e eu tô me sentindo meio estranha, né? Não é à toa que eu vou fazer o exame. A princípio só deu uma sinusite, mas eu tenho um pouco de cansaço. Olha quanta gente, olha minha filha que vai anotar as perguntas se tiver. Carlinha, Dani, tô muito nervosa, Dani. As pessoas sempre acham que é muito fácil pra mim falar assim, mas ao vivo é diferente, né, dos vídeos que eu gravo. Porque quando eu gravo vídeos, eu passo quase um dia, Dani amada também, eu passo quase um dia gravando, né. Tá escuro, né, gente? Isso que eu tô com um anel de luz, mas parece que tá escuro demais. Eu não sei se é porque tá começando a escurecer, né? Já não tem mais luz lá de fora e a luz de dentro da casa ainda não se pronunciou. Mas, enfim, acho que eu vou começar porque eu tenho convidada hoje. E aí eu não quero atrasar esse convite, até porque eu quero conversar muito com ela. Obrigada, Ju. Obrigada, querida. Gente, então, eu sou Lena, para quem não conhece. Eu sou a Lena, então, estou aqui agradecida demais com a Concha e com a Andrea, porque está acontecendo a segunda lida, né? Que é o festival de artistas daqui, de escritores daqui. E esse ano a Andrea, então, da Concha, me chamou. A Andrea, que é sempre tão ativa nessa função da literatura daqui do Sul. E já fizemos algumas parcerias, enfim, já participei de live com ela. E já fiz um vídeo também sobre a Concha. Tenho uma admiração profunda por essa mulher. Estou aqui então, Andréia, conforme a gente combinou. E eu chamei uma convidada bem legal, que é a Aimee. Antes eu vou me apresentar, daí eu já chamo a Aimee para a gente começar a conversar. Na verdade, essa é a live de lançamento do meu livro Entra Que Tá Chovendo. Eu sou escritora daqui de Rio Grande. E, na verdade, eu não sou escritora há tanto tempo assim, né? Eu já sou meio passadinha da idade, como eu digo. Comecei a escrever só há 10, 12, não, 13 anos atrás. Sempre gostei muito de poesia, gostei muito de literatura, já tinha feito faculdade, enfim, de letras. Depois fiz uma pós-graduação, mas no meio disso tudo eu comecei a sentir uma necessidade muito grande de escrever, de colocar no papel, né, alguns textos que me vinham, algumas ideias que me vinham na cabeça. Para quem me conhece sabe que durante um tempo eu neguei muito isso, né? Eu me achava capaz de escrever, não era nem capaz de escrever, mas eu pensava por que escrever, né? Quem é que vai querer ler o que eu vou escrever? E eu não me permitia nem mesmo escrever para mim, né? Como outras pessoas fazem, que passam anos, né? Escondendo seus escritos. Não, eu não escrevia. Bom, mas embora eu não escrevesse, eu tinha muitas ideias. Né, me vinham alguns insights, eu não gosto muito de chamar isso de inspiração, não, mas enfim, né, é o que algumas pessoas chamam de inspiração, eu já tinha tido muitas, e eu neguei até um determinado dia em que eu disse que eu precisava escrever porque aquilo me sufocava, né, me fazia me sentir mal depois que eu tinha o insight e não escrevia. Bom, em 2010 eu comecei a colocar alguma coisa no papel, 2011, 2012 eu lancei meu primeiro livro, que foi um livro de poesias sobre a pessoa e outros poemas. Editei, né, por
conta própria, assim, procurei uma editora, que foi a Livraria Mundial de Pelotas, olhei algumas, enfim, acabei acertando com eles e publiquei meu primeiro livro de poesias. Meu primeiro livro de poesias é, assim, muito metapoético, porque eu estava tentando entender o que acontecia comigo, né, nesse processo de escrita. Então, eu me questionava demais, então a metapoesia era o que acontecia para mim num primeiro momento. Eu tenho muita metapoesia, talvez a maior parte, e eu também senti necessidade de escrever sobre pessoas que me eram caras, assim, né? Então eu olhava para meu pai, olhava para minha mãe, meu pai não era mais vivo, mas enfim, eu pensava no meu pai, olhava para minha mãe, eu tinha algumas ideias, e foi um livro muito metapoético, muito autobiográfico. Depois eu passei um tempo, isso foi 2012, em 2017 eu já tinha muitos escritos, porque continuei escrevendo. Em 2017 eu lancei Lave a Boca para Falar de Poesia com a mesma editora. Enfim, acho que foi lá para novembro que eu lancei o Lave a Boca para Falar de Poesia, todo em versos também. Depois do Lave a Boca para Falar de Poesia, eu comecei a trabalhar outros tipos de textos, né? Comecei a escrever alguma coisa de crônica, comecei a escrever alguma coisa de mini-conto é um pouquinho mais próximo, né? Mais recente, mas comecei a misturar um pouco, né? Alguns textos saíam em verso, outros textos saíam em prosa, alguns textos mais na pegada da crônica, com uma pegada, né, que às vezes é irônica também, mas né, mais engraçada um pouco, né, e outros textos mais pesados, que eram os textos da poesia e alguns mini-contos, até que aconteceu esse livro aqui, que é o motivo de hoje, né, O Entra Que Tá Chovendo. O Entra Que Tá Chovendo é resultado de um namoro que eu tive com uma editora de São Paulo, que na verdade foi a editora Patuá. Eu acho que eu escrevi alguns e-mails para o Eduardo e acho que o primeiro, o segundo e-mail não obtive resposta, até que ano passado, acho que era janeiro, por aí, ele me respondeu, eu estava viajando e ele respondeu que sim, mas que iria editar por uma editora, um outro selo, né, que também é dele e da esposa, que é a editora Gataria. Então, na verdade, eu acho que eu fui uma das primeiras, né, uma das... mulheres, enfim, dos escritores que inaugurou a editora Gataria, está aqui então o Entra Que Tá Chovendo. E o Entra Que Tá Chovendo é um livro um pouco diferente dos anteriores, porque eu quis brincar um pouquinho com a coisa do gênero, né? Eu começo o livro com uns textos que são mais próximos da crônica, depois eu vou para a poesia em versos e depois eu termino com a poesia em prosa. Eu dividi o livro em 3 partes. A primeira é a Conversa na Sala, que é essa parte das crônicas. Depois vem Papo de Quarto, que são os poemas em versos. E por último, Cochicho no Porão, que são os textos que eu digo que são os textos mais loucos, né? Eu acho que até que são os textos mais... né, com frases mais desconectadas, assim, que se aproximam um pouco mais do pensamento, né, que é caótico. Então tem algumas coisas meio fragmentadas, meio doidas, assim. Acho que nem... Agora estava relendo de novo, antes de falar com vocês, e percebi que aqui, em Entra Que Tá Chovendo, nem estão os mais doidos. Os mais doidos eu escrevi agora, durante a quarentena, porque no início da quarentena eu fiz uma produção muito grande. Fiquei muito mexida com tudo e escrevi muito. Passei um tempo sem escrever, agora voltei com tudo e estou escrevendo muito de novo. E eu percebi que os meus textos mais rasgados, não no sentido de tristes, mas mais rasgados no sentido de estrutura mesmo, estão ainda sem edição, né? Então, estão comigo, são os últimos. E acabou que eu entrei no acordo com essa editora e ele aconteceu bem no início da quarentena, então não rolou nenhum encontro com os leitores, né? Eu não pude fazer um lançamento. O que eu fiz foi um vídeo, não foi nem uma live, foi um vídeo em que eu falei rapidamente. Eu me lembro que foi o primeiro vídeo que eu fiz e eu estava horrorosa, descabelada, apavorada. Descabelada eu continuo, né? Porque eu sempre sou descabelada, mas eu estava mal, assim, e com isso tudo, né? E que a gente vive hoje. E o livro chegou e eu não sabia o que fazer, né? Eu digo, bom, vou fazer
um vídeo apresentando, dizendo para os meus amigos, enfim, colocando nas redes que aconteceu o livro, né? Ele nasceu, o nascimento dele aconteceu exatamente nesse momento em que ninguém podia se encontrar. Eu não tinha pensado em fazer lançamento mais, porque acho que já passou, né? Foi no início da quarentena, a gente já tem aí 9 meses de quarentena. E sempre tem um gato, viu? Quem vê os meus vídeos sempre tem um gato, ele não pode ver eu sentar, que ele quer vir junto. Mas acontece que não houve até a Andréia me fazer esse convite, né? Perguntando se eu queria participar do Lida, com o lançamento do Entra Que Tá Chovendo, e eu achei bem oportuno justamente porque eu não tinha feito isso, né? Então é só para vocês terem uma ideia, o Entra Que Tá Chovendo entra neste momento tão difícil, tão complicado que é essa Covid, né? Essa pandemia que a gente vive, tá? Tem algumas pessoas falando aqui, eu sei que tu ama, Dadá, minha inscrita, que tu já indicou, já tem gente que comprou por causa tua. Muita coisa eu escrevo pensando, né, nas pessoas que sempre comentam alguma coisa, que gostam dos meus amigos, enfim. E às vezes também eu escrevo e tenho necessidade de mandar pelo WhatsApp. Olha, fulano, o que eu escrevi? Olha, esse crânio, o que eu escrevi? Olha o que saiu. E mas muitos textos, muitas ideias acontecem a partir dessas conversas, né? A partir do que os meus amigos me dizem, a partir do que as pessoas mais próximas dizem. É claro, né? Também a partir da leitura e tudo que vem à volta da gente acaba nos cutucando um pouquinho para escrever. Eu vou chamar a Aimee agora, tá? Na verdade, assim, a Andréia me disse que eu podia lançar, eu podia conversar com ela, podia conversar com alguém, podia chamar um convidado, e eu pensei na Aimee Bolanhos, e muita gente deve conhecer. A Aimee é uma amigona que eu fiz, né? Não faz tanto tempo assim, em 2017 a gente se conheceu pessoalmente, já havia ouvido falar nela muitas vezes, porque ela é professora da FURG, mas eu nunca tive, na verdade, oportunidade de ser aluna dela, né? Então, acabei encontrando com ela num congresso em Mendoza, na Argentina, e a gente se tornou muito amiga, a gente tem sempre uns projetos e trabalhamos juntos a questão da poesia. E eu convidei a Aimee, então, ela já tinha lido o livro 2 vezes, leu uma terceira vez, e ela tem algumas coisas para conversar comigo, vamos ver o que vai sair. Vou chamar a Aimee aqui então, tá, Aimee? Vamos ver se ela está por aqui. Eu não estou vendo a Aimezinha aqui. Eu não consegui ver se a Aimee está por aqui. Vou tentar de novo. Ela estava? Tá, mas quando eu levantei aqui não apareceu, não. Tá, vou ver de novo. Não, Dadá, não é tua, amada. Aqui, vamos lá. Tô chamando. Tchan, 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 tchan. Aimezinha. Vamos ver se ela aparece aí. Tá chamando, pelo menos. Demora um pouquinho, eu acho, né, gente? Andréia Pires. Dé, amado meu. Oi, linda, tu também é lindo. Vamos ver, será que a Aimee conseguiu? Aimezinha, põe uma chamada aí pra ti. A gente continua se vendo muito. Não, vou tentar de novo porque não apareceu aqui. Aimee. Tô chamando de novo. Eu chamei a Aimee, na verdade a gente não parou de se falar esse tempo todo. Opa! Não parou de se falar esse tempo todo. Oiê! Conseguimos! Cheguei. Então vou Que aproveitar, beleza! porque a internet está terrível. Então, continuamente vai e volta, e agora que estamos conectadas. Então, primeiro agradecer o convite.
Estou muito feliz de estar aqui com todos vocês, para todos los que están asistiendo, para Lena, autora, amiga, poeta maravillosa. Muito obrigada por estar aqui en esta tarde con vocês. Claro que li un libro, tú entregaste para mí, li no sé un momento y después li varias veces y es un libro que me apasiona. Entonces, cuando surgió esta posibilidad, eu falei, sí, vou, estou lá, porque realmente es un placer, sabe? Una honra también, más un placer inmenso falar sobre un libro de tal originalidade. É um livro desafiante. A primeira coisa, já tu falaste, essa composição cheia de significados e de possibilidades, essa estrutura rica que o livro tem, essa mistura de gênero, narrativa, prosa poética, poemas canônicos, crônica. Então, são muitas vozes, de muitos registros, modalidades, tons, significados, porque todos eles têm significados profundos e muito ricos. Eu sinto o livro um pouco como um vai-vem. É um vai-vem muito criativo, aberto à comunicação, que vai do cotidiano corriqueiro, dessas coisas comuns, corriqueiras, que todos fazemos e que mulheres, sobretudo, fazemos, e que tem a ver com o lar, com a casa, ¿no? Que es grande protagonista de ese libro. De ese cotidiano corriquero, podríamos decir, si bien el cotidiano no es nada corriquero, podrá ser también excepcionado, ela vai a la reflexión existencial, es pensar la vida, ese pensar en ese cotidiano enriquecedor. De la palabra libre, solta, tan viva como la vida misma, va a lo inenarrable, lo indecible, eso que es característico, propio, consustancial a la poesía, que nunca acaba de decir lo que tiene para decir, porque la poesía es un universo también de lo que, de la palabra poética, más también de lo que no poderá ser nomeado. Entonces el libro va en ese vai-vem tan rico. Eu falaria do livro como um livro de poética do cotidiano transcendente, do cotidiano que transcende. A vida como ela Nelson Rodrigues, sabemos, como é a vida bela e terrível e horrorosa, mas todo isso contado, transitado por todas essas nuances, por todas essas significações da vida como ela é, em tono menor, coloquial, com efeitos maravilhosos de oralidade, muito ricos, muito sugerentes. O livro é um livro metafórico, é um livro de poesia, tem narrativa, tem crônica, enfim, mas realmente, essencialmente, é um livro de poesia. Então, a metáfora está aí, iluminando esse cotidiano trascendente que caracteriza su poética. Las metáforas son do cotidiano, más do cotidiano trascendente, y entonces ahí viran metáforas vivas. A casa, a grande metáfora do livro, grande símbolo do livro. Macroestructura, estruturalmente, compositivamente, o livro está alicerçado na casa, mas também a casa é um símbolo maior. Se conversa na sala, papo no quarto, cochincho no porão. Eu tive que procurar cochincho no dicionário, porque é uma palavra comum para mim. Mas isso tem os poetas que nos obrigam a abrir. A casa é um símbolo maior, realmente. Então, poderíamos nos lembrar de Bachelard, por exemplo, que tem um livro maravilhoso sobre um conjunto de símbolos, tempo e espaço, mas a casa ocupa no pensamento de Bachelard um lugar muito importante como um símbolo do espaço e habitada interiormente. Mas a casa também é tempo. A casa não é um espaço simbólico, é de encontro com nossa história e consigo mesmo. A casa está tomada, es una casa tomada, como diría Julio Cortázar, una casa tomada por el tiempo. La casa carrega historias sociales, porque la casa está en un mundo social,
familiares, está la historia de la familia y está la historia personal, la historia de ese sujeto tan rico que tiene tantas fases que transita por todo o livro. A casa carrega devaneios, sonhos, prospecções, não só retrospecção, também prospecções, e está ligada à sociedade, muito ligada ao mundo da vida. Es un símbolo también de la autora. Y sobre eso después yo gostaria mucho de oír un poquito más. Es decir, ella simboliza todas esas cosas, mas también yo siento que esa casa tiene una relación muy profunda contigo misma, con teu ser profundo. Que andar las estancias de la casa es andar las estancias de la subjetividad, de la historia personal, de la persona que está escribiendo un livro. Então, o título, como todo o espírito do livro, joga com as metáforas e com os símbolos. E a outra seminal do livro é a chuva, que une a dois sujeitos, a chuva. É muito interessante essa chuva aí, porque a casa é a casa da Lena. E aí nós poderemos configurar nossa própria casa, mas a chuva é a chuva do sujeito poético, o sujeito autoral que está dentro da casa, mas também do leitor, de quem chegou, de quem está fora, está chovendo e é convidado a entrar. Assim que o livro é profundamente convidativo, aberto. Afora está chovendo. Dentro poderá haver tempestades, mas entra, que está chovendo. Então, isso é uma coisa muito alusiva, muito simbólica e muito convidativa que abre o livro para o leitor. A autora está dialogando com o leitor em todo momento. No livro da Lena todo flui, aparece e se desvanece, abrindo possibilidades instigantes de leitura participativa, de leitura criativa. Es decir, estamos chamados cuando entramos, porque está chovendo y queremos nos proteger, tenemos que participar, tenemos que ser parte del universo del libro y a partir del universo del libro construir también nuestro propio universo. Y por último, yo gustaría de destacar el viés autoficcional. Bueno, yo no voy a entrar en polémica sobre autoficción. Yo acredito piamente en autoficción. Aliás, es lo que yo faço todo el tiempo. Mas o livro é um livro do espaço biográfico da figura autoral. Esta infância, recuperação do tempo perdido a través da memória imaginária e também proyecciones intangibles, que tengan a ver con la memoria imaginaria, porque la memoria, sabemos por Richard, no solo es retrospección, también es prospección, es tempo da espera. Entonces, Lena, ¿es tú o no es tú? E eu gostaria muito de começar, então, a dialogar agora a partir de todas estas, e eu diria provocações, las que eu tenho como lectora tua e las que tus lectores, los que están aquí presentes, nos acompañando en este momento, também terão. Então, vamos dialogar. Então, assim, bom, vou começar por acho que essa questão da divisão, né? Porque os títulos, para mim, são muito estranhos. Eu acho que funciona diferente com cada escritor, né? Eu tenho uma lista de títulos, de frases, de ideias que, para mim, são títulos. Não vão virar poemas, vão virar títulos. Eu não sei te explicar isso. E a expressão "entra que está chovendo" primeiro me aconteceu muito antes do livro, né? Depois houve uma organização em cima disso, que é a organização da casa, né? Mas eu acho que, ao mesmo tempo, quando eu digo "entra que está chovendo", eu convido para a poesia, né? Eu convido para a poesia que abriga. Eu convido para a poesia que consola. A gente agora mesmo está vivendo um período que a arte está salvando muito, né? Tremendamente. Então, eu acho que esse livro teve adquiriu uma simbologia para mim imensa, porque ele foi para a editora em janeiro.
E o Entra que tá chovendo tem a cara do que a gente está vivendo hoje, né? Tem que entrar realmente porque tá chovendo, né? Porque tá ruim, porque não tá legal. Precisa entrar porque o entrar é o abrigo, o entrar a poesia, né? Ela afaga. Eu sei que a poesia é dura também, eu sei que a poesia mexe com a gente em determinados aspectos que nem sempre são bons, né? Porque ela desassossega. Eu sempre acho que poesia é tudo aquilo que quando a gente vê, quando a gente lê, quando a gente sente, para tudo. Para por alguns segundos, o tempo interior passa a ser outro. Quando tu absorve uma poesia, né? Quando aquela poesia te diz alguma coisa, seja num filme, seja numa música, seja num livro. E eu acho que o Entra que tá chovendo tem essa conotação, né? No Entra, vem, mas ao mesmo tempo, eu digo ali no início do livro, que tu acabou de dizer agora há pouco, vem cá que eu digo no finalzinho, né, do início ali, entra que eu vou te dizer um segredo, né? Se lá fora tá chovendo, aqui tá tempestade. Porque eu não acho que os meus textos, pelo menos a maioria deles, sejam textos leves. Embora eu trabalhe com a linguagem cotidiana e com elementos cotidianos, é uma linguagem tremendamente da oralidade, né? Isso é uma marca que eu tenho me dado conta cada vez mais, que eu tenho, realmente tenho. E quando eu peço para entrar, ao mesmo tempo eu deixo uma desconfiança na pessoa, né? Porque realmente tem algumas coisas duras ali que eu abordo e que talvez não sejam tão legais assim, né? Não legais no sentido de, oh, que alegria, não é uma, porque a poesia não, para mim, né? Não posso falar por todo mundo, mas a poesia para mim é uma coisa que só vem com aquilo que cutuca, com aquilo que incomoda, né? Se eu estou numa fase muito boa da minha vida, numa fase muito feliz da minha vida, assim, eu tenho dificuldade de escrever, né? Quando eu estou mais triste, mais tensa, inevitavelmente a poesia me procura. Então, quando eu penso em Entra que está chovendo, por um lado a poesia é a salvação, sim, a salvação, a arte é a salvação, é óbvio que, né, que a gente está vivendo isso, está sabendo, quem gosta de arte. Mas, ao mesmo tempo, eu também convido para o inevitável, né, para aquilo que o leitor vai encontrar e talvez vá se espelhar. Como a gente conversava esses dias, quando estávamos juntos, né, numa reunião, tu deve lembrar, em que o Carlos falava que essa coisa da poesia toda não existe sozinha, né? Ela existe no encontro com o leitor, ela precisa do receptor. Então, eu acho que o Entra que está chovendo vem e compõe essa poesia comigo, né? Sente essa poesia comigo, então ela não existe sozinha. E a questão da organização, que eu começo com conversa na sala, que são textos mais leves, eu vejo assim, né? São coisas que a gente pode conversar com qualquer pessoa. Que é né, aquele sentimento que a gente tem como mãe quando está na frente da escola com a filha, que é aquele passeio que a gente vai fazer, por isso que eu digo que são mais próximos da crônica, né? É aquele passeio que eu vou fazer lá no Parque da Redenção, né? E do Brick da Redenção, e de repente vejo uma cena lá e aquilo resulta poesia, resulta um texto. Então, a conversa de sala é uma conversa que eu poderia ter com qualquer um, eu diria para qualquer um, eu conversaria com qualquer pessoa que talvez nem tivesse tanta intimidade assim comigo. Quando eu vou pro quarto, bom, o quarto a gente só deixa quem a gente quer que tenha uma intimidade com a gente, né? A gente só deixa entrar quem já tem intimidade ou com quem a gente quer que tenha intimidade com a gente. E aí são os versos e ali já tem uns assuntos um pouco mais pesados. E o cochicho no porão, eu percebo que eu confesso coisas ali. Até tu falava da questão da confissão, né? Um pouco mais adiante tu vai talvez abordar isso, mas o cochicho no porão tem confissões que eu não diria a ninguém antes de escrever esses textos, né? Que é o meu estar dentro de casa, que são aquelas coisas que só as pessoas muito, mas muito, mas muito íntimas sabem, né, que frequentam a minha casa, que sabem que eu às vezes deixo louça na pia, sabe? Que às vezes eu não tenho vontade de arrumar a cama. Então eu acho que a intimidade do leitor e comigo, né, com o meu universo ficcional ali, poético, ele vai acontecendo conforme cada parte desse livro vai, né? Os primeiros textos são um pouco mais papo de sala mesmo, né? Conversa de sala, coisas mais banais, depois ele adentra um pouquinho e aí a coisa fica um pouco mais profunda.
E depois, sim, é aquilo que eu tô agora me arriscando a fazer, que é a poesia mais próxima das frases desconectadas, né, deixando o inconsciente falar, me exponho muito mais. Mas aí eu te respondo a pergunta que tu fazias agora há pouco. Eu acho que eu sou tremendamente todos esses textos. Pelo menos assim eu sinto. Eu sei que é diferente isso de poeta para poeta, mas eu faço, como eu já disse várias vezes, eu faço nudes quando eu escrevo. Eu me exponho absurdamente quando eu escrevo. Tem muito caráter autobiográfico ali. Alguns poucos textos eu escrevo da minha observância, né, da minha observação sobre as coisas, das minhas conversas, mas são raros os textos que também não me dizem e eu também não esteja ali. A maioria dos textos eu me escancaro absurdamente. E é preciso ter uma coragem danada para dizer isso que eu estou dizendo agora. Né? Porque as pessoas agora talvez leiam esse texto, esses textos, né? Me enxergando. Mas eu acho que quem me conhece sabe que eu sou tremendamente franca, assim, nesse sentido, né? Não tem como eu dizer. Eu acho que fica muito difícil, tem vários aqui que eu já separei, mas fica muito difícil eu dizer assim, qual o texto mais autobiográfico daqui? Nossa, são muitos, Aimee. Muitíssimos. Bom, eu não acredito muito em autobiografia, na verdade. Eu Eu acredito. sei. Então, por isso o termo, eu falei de espaço autobiográfico ou do espaço biográfico, porque realmente é um sujeito que vai se contando e que vai se instaurando na medida em que é contado. Bom, a famosa identidade narrativa, não? Que estudia tão profundamente e que realmente é uma chave para entrar no mundo da ficção. Então, un libro, por una parte, es un laboratorio de formas, porque tú experimentas con diversas formas, mas también un libro tiene un fio conductor, que es un sujeto que está se construyendo ficcionalmente, porque es un sujeto de ficción. Quien escreve no es quien existe. Eso sabemos, fartamente. Porque na verdade esse sujeito que existe, esse fica desconhecido, era o que Clarice falava, você não sabe nada de mim, na verdade. Quem eu sou? Tu. Porque, e Clarice, claro, genial, nesse sentido, identifica a identidade com tua leitura, com tua interpretação, com tua experiência vital, que o livro vai a por en movimiento. Entonces, un libro es tremendamente ficcional y tremendamente autorreflexivo. Es un libro de reflexión profunda sobre un mundo de la vida y de un sujeto que está en la vida y que está se contando, está se instaurando a partir de diversas formas expresivas. Entonces, esto mas también no es tú, es quien está te lendo. Y esa es la cosa maravillosa de la poesía. Tú partiste de la poesía y yo acho que es por ahí que vamos. La poesía no es un registro pessoal. A la poesía es una ficción que tenga a ver con un sujeto, con la subjetividad, con toda la riqueza que caracteriza al sujeto y a la subjetividad, porque na verdade nem a gente mesma se conhece, né? Então, dessas ambivalências e dessas contradições que muitas vezes se expressam através do oxímoron, que é uma figura que, aliás, está bastante no livro, é que a gente se instaura nesse diálogo tão enriquecedor entre eu e o outro que está me lendo. Mas, sem dúvida, teu livro tem um impronto pessoal muito corajoso e muito aberto. Tu não tem medo, tu te entrega. Exatamente. Totalmente, né? Eu acho que é a tendência do poeta, mas eu sou uma tendência mais exagerada disso, né? Da entrega, assim, no sentido de eu não tenho realmente. Eu tive muito medo no início
Talvez por isso. Talvez por isso tardei tanto, né, a começar a escrever. Mas depois que eu comecei, eu não consigo parar agora, né? E eu publico mesmo. E se tiver que editar, vou continuar editando. E nessa busca, assim, sabe, que eu tenho pela poesia, porque eu acho que não sei se acontece com todo mundo isso. Mas quando eu comecei a escrever, que eu permiti a poesia acontecer, a sensação que eu tenho é que tudo mais vira poesia, né? Muita coisa vira poesia. A gente vive constantemente a poesia, diferente do que rolava antes comigo, né? Eu gostava muito de poesia, lia, trabalhei com poesia, trabalho com, né, com literatura desde muito tempo, mas eu percebi que quando eu me permiti escrever, às vezes eu estou nas situações mais absurdas, mais nada a ver, não é nem absurda, mas mais improvável, e eu sou cutucada, né, por alguma ideia, assim, né? E em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer lugar pode surgir né, um motivo, pelo menos poético, para mim a partir dali. Daí eu carrego aquele motivo comigo, que pode virar poesia em alguns dias, em algumas semanas, como pode virar poesia daqui a um tempo, como também pode não. Mas é como se eu sentisse o, né, muito durante bastante tempo, durante várias situações, em várias situações essa ideia, essa vontade de escrever assim. Bom, como Claro. tú es una Oi? mujer con mucha coraje y una poeta con un total dominio de la palabra poética, de una palabra que es de todo el mundo. Es de Elena, es del artista Elena, artista de la palabra, más es una palabra compartilhada. Pelos efectos de oralidad, por esa transparencia enganosa de tu lenguaje, porque na verdade tem densidade e tem profundezas. Eu queria te provocar e te pedir ler um texto em que tu contes, em que tu vas narrar ou vas a refletir sobre alguma passagem ou algum fato da tua vida que nunca antes contaste. Vamos lá. Um Eu cochicho. separei um cochicho. Tá bem no cochicho. Vamos lá. Tá lá na página 111, então é o ócio, né? Tem vários aqui, mas aqui eu acho que eu achei o mais, acho que mais dizente de mim, assim, mais o cochicho mesmo. Coisa que eu talvez não tivesse coragem antes de dizer, né? De confessar, mas vamos lá. Então, o ócio diz assim: quando as nuvens ameaçam pintar o céu de cinza lá fora, aqui dentro meu peito faz careta e minha mão se apronta. Quer andar mais rápido que o meu pensamento, ela. Tola competição, tempestade de verbos chegando. E o vento provoca temporal nas ideias. Passo um café, não consigo dormir, me sinto debruçada nas horas. O pó se acumula na superfície, mas o corpo cama por fazer, contas a pagar, não entendo porquê. Semanas vazias de palavras, horas que empilham versos. Quando fogem, reclamam sua ausência. Se retornam, eu me angustio. Mas que tanta aflição me persegue. Um gato se acomoda vagarosamente ao meu lado, não mia, mas seus olhos fixos dizem para mim que o tempo não anda de ré. Um outro, eu me emocionei agora. Vamos lá. Um outro se deita em redemoinho, sabe que é a hora do sono, nem se importa com a minha aflição. Enquanto escrevo coisas sem nexo, espio pela janela a flor obscena que nasce no meu jardim, que é a flor da corticeira que eu amo e que na época eu estava numa outra casa em que havia uma corticeira e eu conseguia enxergá-la bem da janela. E quando eu me mudei para essa casa aqui, eu ganhei uma corticeira e ainda na outra janela de outra casa se abre, se enxerga a flor de corticeira, que é uma flor para mim, ao meu ver, linda e obscena. Lena, envelhecer não dói.
escrever Envelhecer, e tirar de pois si então. dói. Então, eu vou te responder agora, tá? Eu disse isso já num texto, né? Envelhecer não dói, porque foi uma ocasião em que uma ex-aluna minha, a Ellen, muito querida por sinal, disse que havia encontrado uma foto minha com elas, inclusive hoje apareceu, olha que coincidência, hoje apareceu nas lembranças do Facebook essa foto, em que eu tinha não sei que idade, mas ela que hoje tem uns 30 e poucos, era uma menina de 11, 12. E eu estava com as bailarinas todas, porque além de ser professora de português, né, de criança também já fui, de espanhol, etc e tal. Quando eu trabalhava numa escola aqui em Rio Grande, que é uma escola marista, havia festivais de dança e eu fazia questão sempre de treinar, né, fazer uma coreografia e treinar as crianças. Então a Ellen me mandou uma foto e eu adorava dos tais espetáculos de dança, né? Eu acho que eu sou uma bailarina frustrada, né? Porque eu nunca fui bailarina, mas eu amo dança muito, demais. E aí ela me mandou a foto e disse assim, olha só a foto, né? Lena, enfim, né? Faz tanto tempo isso, tu continua igual. E aí ela escreveu alguma coisa nesse sentido, eu fui tomar banho, eu me lembro que eu fui tomar banho naquela época, minha filha estava se vestindo para ir para a escola e daquela coisa me incomodou, né? Ah, passou tanto tempo e tu continua igual, tu parece a mesma pessoa. E aquilo me provocou uma escrita, porque na verdade no momento eu me senti provocada no sentido, né? Eu fui cutucada com aquilo, né? Como assim? Isso ela falou. E aí eu escrevi esse texto dizendo que envelhecer não dói. Mas eu vou te dizer uma coisa, dói sim. Tá? Eu sou uma pessoa que muda muito de opinião constantemente, porque eu vou escrever um texto hoje, pode ter certeza que talvez daqui a uma semana eu faça um texto totalmente contrário, porque eu mudo, né, a forma de pensar. Então, hoje eu já acho que dói. Às vezes eu já me olho assim, tá faltando, acho que eu tô querendo fazer um lipo aqui, um negócio ali. Eu acho que não dói nessa dimensão que algumas mulheres dizem, não, né? Não é desesperador, não. Mas ao mesmo tempo tem algumas coisas que a gente gostaria né, de barrar no tempo, né? Principalmente essas questões assim mais visuais. E acho que hoje eu não teria a mesma opinião que ela, não. Envelhecer é uma coisa complicada. Eu estou agora vivendo, sabes, né, com a minha mãe, um probleminha sério aí, e às vezes eu me pergunto assim, às vezes eu me pergunto, para que, né, a gente tem que passar por isso? Então, são coisas que normalmente só vem com a idade, né? Então, eu cambio, assim, né? Eu mudo também os meus pensamentos, né? Dependendo da época da minha vida, eu tenho né, um juízo de valor sobre determinada coisa. E numa outra época, talvez por algumas circunstâncias, eu passe a pensar. Isso é bom, na verdade, né? Porque aquele que tem aquela mesma opinião a vida inteira, né? Fica estagnado, né? Pavoroso, assustadora. A gente vai. Lena, mas eu não te perguntava sobre a velhice. Embora é um tema para mim muito tocante. Eu te perguntava se a poesia dói. E como tu me Ah, eu entendi envelhecer, desculpa. não dói, segundo o sujeito poético desse texto. Mas a poesia, quando eu te pedi, tá, conta uma coisa, lê um texto de uma coisa que nunca antes contaste. Ah, porque Tá. não contaste porque dói, porque não sei, porque está no porão, porque está no subconsciente, porque é um tema cabeludo. Tá, então minha pergunta transitava pelo tema da velhice, mas ia direitinho para a poesia. Fazer poesia dói, porque na verdade falamos muito sobre a salvação através da poesia, da poesia balsâmica, terapêutica. Efectivamente, isso é uma realidade. E a poesia é um mundo maravilhoso em que uma coisa não tira a outra, em que duas coisas contraditórias poderão coexistir. Então, volto para a pergunta: dói a poesia?
A poesia, eu acho que dói, não seria a palavra exatamente que eu usaria. Eu acho que a poesia incomoda, a poesia ela cutuca, ela faz a gente pensar. A poesia, quando é produzida pela pessoa, como no caso meu, como escritora, às vezes a poesia ela incomoda. Porque nem sempre eu estou disposta a querer escrever naquele momento e às vezes eu me atrapalho de uma tal forma que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou presente num lugar, mas eu estou com uma ideia de escrita e que a vontade que eu tenho é de sair correndo e escrever. E nem sempre o texto acaba saindo exatamente do jeito que eu quero, muitas vezes eu abandono. Mas eu acho que a poesia, como leitora, eu te diria que a poesia não dói. A poesia, ela acorda a pessoa, né? Eu me sinto acordada pelo texto que eu gosto. Eu me sinto conversando com aquele texto. Já te falei isso, tem um texto teu, vários textos, mas teve um texto que um dia eu te disse, Aimee, esse texto teu, né? Acho que era da cama, enfim, esse texto teu conversou comigo. Então era uma coisa que desacomoda e cutuca e te faz refletir, e tu veste. Então eu acho assim, ela não é um mar de tranquilidade, nem escrever poesia, nem ler poesia. Mas acho que doer exatamente, não sei se é a palavra que eu usaria agora. Acho que não. Lena, eu queria te convidar a ler um poema. Eu gosto muito de todos os teus poemas. Não porque esteja aqui conversando contigo e outra pessoa acompanhando e escutando. Realmente esse encantamento existe. Mas este é um poema que eu gosto dele muito especialmente, que é Arte. Qual é a página, Aimee? 102. 102? Mas não é do Entra. Não é de quê? Não entendi a palavra. Não é do Entra. Não é do Entra. 102? Arte. Aqui eu estou com Entra e a página 102, Arte. A mim me tocou ser poeta. Eu não tenho ele aqui. Ou eu tenho? Só um pouquinho. Tem. Claro que tenho. Ele estava dobrado aqui. Bom, arte. Ah, esse texto eu gosto muito. A mim me tocou ser poeta. Poeta de giz e palavra, de livre voz. A arte que deita no papel o que escapa pelos poros da pele, o que foge da ponta dos dedos, o que não pode mais o pensamento. Então, tem dias em que não me suporto, de tanta coisa, inclusive de eu mesma, que se distancia de mim. Esse texto eu escrevi em espanhol primeiro, por isso ele começa ali com um pronome semelhante à construção do espanhol, né? Que de vez em quando tem uma vozinha em espanhol que fala. Não escrevo tudo muito maravilhoso em espanhol, né? Mas sai e depois eu preciso de alguém para dar uma olhada e me ajudar. Mas, inclusive, quando eu estive em Mendoza, eu escrevi muita coisa lá em espanhol e estão guardados esses textos. Alguns eu traduzi, poucos dá para traduzir, ficar perfeito, né? Pelo menos eu não consegui. Mas esse texto surgiu em espanhol, surgiu na época de lá, na época de Mendoza, em que a gente se conheceu. Eu acho esse poema belíssimo. É um poema de poética, é um metapoema. E é um poema autoral, de poética, de autopoética, é tua poética. Mas eu acho que o final desse poema é bravinho. Ele não está no coração do pronto. Mas o que se fala aí é bravo. A poeta se entrega aí totalmente em sua fragilidade, em sua inconformidade com ela mesma, com o mundo, com a palavra poética. E isso é um ato de muita coragem. E que alcançou uma forma belíssima. Eu acho que essa questão, isso do desacomodar que eu te falo, né? Eu me distancio de mim mesma, eu digo ali na poesia, nem eu me suporto de vez em quando. E eu acho que é exatamente isso, não chega a ser o doer, é tremendamente forte.
mas não sei se a palavra dor, eu tenho preconceito com ela em relação à poesia, dor, exatamente. Entende? Porque nos místicos a dor é um caminho do conhecimento, do autoconhecimento, se autoconhecer dói. A árvore do conhecimento é a árvore da dor. Mas, olha, a poesia é um mundo em que tudo cabe. Cabe el se sentir desacomodado, o doer. As possibilidades são infinitas na poesia. E isso teu livro mostra muito bem. Eu adoro os metapoemas. Tem outro poema extraordinário, Transe, que está na página 70. E uma coisa esse poema aqui. Hã? Uma coisa muito interessante é como na tua poesia se relacionam, se vinculam, estão atreladas praticamente a autoficção e a metapoética. E é muito natural porque quem está falando todo o tempo é poeta. Então, na medida que fala de si, fala da poesia. Então, essa reunião, essa conjunção tão rica entre a mulher que fala e a mulher que é poeta e que está pensando também sua poesia, é uma coisa realmente extraordinária no teu livro. Por isso eu te pedi ler Transe e outro poema também. Posso contar como é que ele surgiu, Emê? Claro, imagina. Isso é muito importante. Transe foi assim, ó. Na verdade, eu morei durante 3 anos, quase isso, em Jaguarão, né? Metade da semana lá, metade da semana aqui. E lá eu fiz amigos, que eu tenho alguns aí assistindo a live que eu vi agora há pouco. E lá eu fiz amigos, em pouco tempo a gente se juntou muito, de uma forma, se uniu, né? Teve uma conexão muito grande. Por isso eu dediquei a esse grupo. E, bom, para mim, Jaguarão é uma coisa à parte, né? Esses dias eu peguei o finalzinho de uma live sobre literatura de Jaguarão. Para mim, Jaguarão é uma coisa à parte, porque eu tenho uma verdadeira adoração para aquele lugar e acho muito poético aquilo tudo. Dá muita poesia aquele lugar. E aí eu encontrei esses amigos e somos amigos até hoje, né? Somos unidos, venceremos. E aí, numa das vezes, acho que foi depois que eu já não morava mais lá, e cada um foi saindo aos poucos, né? Foi indo para outras, foi indo para Pelotas. Nós éramos professores, tínhamos sido concursados e fomos para lá, enfim, e depois fomos nos removendo. E aí um dia quando eu saía de Jaguarão, eu precisava ir para lá de vez em quando, né? Porque para mim para nós todos era uma fuga, Jaguarão. Jaguarão tinha os seus problemas, a escola tinha os seus problemas, a universidade na qual a gente estava tinha os seus problemas, mas a gente se protegia muito, né? A gente tinha uma ligação que não dá para contar, não dá para explicar assim rapidamente. Bom, enfim, acontece que eu peguei o carro um dia e fui para este lugar, para Jaguarão, depois de não estar mais lá, e senti muita falta deles. Então tem determinadas imagens aqui que só eles entendem, justamente porque eram imagens nossas. A gente dizia que quando saímos de Pelotas, ou eu vinha de Rio Grande, entrava para o lado de Jaguarão ali, que havia um portal. E nesse portal era um portal, como se fosse um portal mágico. Nós deixávamos todos os problemas, todos os perrengues para trás e íamos para lá. Por mais que problemas estivessem lá, a gente estava junto, né? E enfim. E aí eu escrevo assim, transe. Não sei bem por que vim parar aqui, só sei que precisava. A princípio não encontrei o portal onde sempre o achávamos, mas a certa altura da estrada ele apareceu, ainda mais forte e enigmático. Dizem que não há como voltarmos no tempo, mas a magia desta travessia é tamanha e torna tudo possível. Foi aí que percebi todos os meus 6 sentidos falarem ao mesmo tempo. Sensação de morte e nascimento. O céu continua o mesmo, brisa nas ruas, rostos, meios fios, tudo intacto, tudo é poeses. E ao completar a passagem, estávamos nós 5 de novo, nos cobrindo das noites frias, nos refrescando nas gotas de etanol.
Agora, já aqui nesse quarto, talvez entenda melhor esse torpor que parece ter sido provocado por uma droga poderosa que jamais provei. Quem sabe efeito do rio próximo, da fronteira que aproxima, de nossas vidas que se tocaram para além daqui. Não sei. Talvez eu termino assim, né? Eu acho isso é muito dizente da gente, esse poema. Mas é muito interessante porque agora que tu falaste e tu colocaste um poema em Abriu jaguar, outro. amigos, rituais de amizade, de encontro. Bom, o poema irradiou outros significados. Na verdade, eu confesso que quando eu li como um poema metafísico, realmente do Aham. tempo, da memória, desse nos transformar, ¿no? No tempo e de como isso é poesis. E foi uma coisa que me encantou, que me fascinou, como todo isso vira em ti o ato produtivo da poesia. Porque poesia significa isso, é um momento da criação, da produção. Então, olha, tua explicação enriquece imensamente o poema, mas o poema é incrivelmente aberto, sugerente, enfim, poderá significar o que tu quiser. Sim, as várias leituras possíveis da poesia, né? Isso que é mais mágico. Exatamente. Tem outro que eu até tinha separado também, Aimea, que fala de lá, que é o rio. Claro. Lembra do rio? Eu conheço bem. É, tu conhece bem o rio, né? E o rio também o rio é tremendamente. O rio, né? Geograficamente falando, assim, é tremendamente poético, né? Não tem como. O río de Jaguarón y un río de Heráclito. Y ahí las cosas E, se unen, la poesía consigue unir cosas que históricamente é, estão. É um só discurso do sujeito se perguntando quem eu sou, que coisa do tempo, para onde que vou. Essa é belíssimo. Então tu vai ler. tá. Esse texto aqui tem uma casa de música lá, de arte, né? E um bar, enfim, gastronômico também. E o dono desse bar, o Rato, o Alex, meu amigo, né? Nosso amigo, eu estive lá numa das noites, né? Depois de já ter saído de lá, e ele tinha colocado um poema meu, ou ele pediu que eu fizesse um poema para colocar. Não, acho que ele tinha já um poema meu num quadro negro, né? Dentro desse bar. E a giz, assim, muito legal. E aí ele me pediu, se tu fizer algum poema, outro, se quiser mandar outro, tu pode mandar. E aí eu atravessei o rio no outro dia, e quando eu voltei dessa travessia, que eu olhei o rio, esse poema começou a acontecer para mim. E naquela época eu morava lá, então eu falo de dois tempos, né? O tempo em que eu vivi lá, que era o rio, e o tempo em que eu vim parar aqui, que tem água salgada, que é o oceano, né? Porque eu moro aqui no Cassino. Então o rio diz assim: esse rio já foi meu. Fazia seu curso no quintal da minha casa. O rio que do outro lado esconde um outro mundo, de sons, suores, sonhos, e que no fundo é um igual diferente. Separa e aproxima, costura e corta. Esse rio que desse lado já era útero, ou berço, não sei, de águas mudas, mas o que ontem, desculpa, de águas mudas, mas o que ontem era quietude no meu quintal, hoje é mar de agitação. Fúria de ondas mexidas com vento e areia que quase lambem a soleira da porta dos fundos. Líquido turvo que me nega o meu reflexo. Mas quando me perco e posso, dou um passo e me aproximo do rio de ontem, que é para ver se me acho de novo no espelho daquelas águas, dessas águas que teimam em brincar nos fundos da minha casa. Eu adoro esse poema, de paixão. Também. E os rios desaguan no mar, en las coplas de Jorge Manrique y en toda la tradición,
tem um poema aí fabuloso, em que o mar alcança uma dimensão mítica, com Uhum. mulheres vociferantes, não é? Ai, vociferar. 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 É essa relação com a água também, né? Eu não sei, acho que vociferar. Eu acho que vociferar não tá no entra, né? Ou tá? Não sei se ele tá no entra, peraí, eu acho que tá assim. Ou se ele está no livro. Tá aqui, 93. 93. Yo vou Ah, ler 90. e Lê. imagino que todas as pessoas que estão nos assistindo estão com o livro também na mão, porque É acho verdade. um momento único, um grande privilégio escutar a poeta falando seu poema. Explicando, né? Tu vai ler ou eu leio, Aimee? Não, Leio? eu jamais. Tá, então tá. Então assim, ó, La poeta. vociferar, vociferar consegue ser muito bem compreendido por quem mora na praia, né? Porque vociferar fala dos ruídos da noite do mar. Tem duas coisas que me encantam muito aqui no cassino. Muito, muitíssimo. São as noites em que o mar vira, né? E a gente tem o vento sul e a ressaca, porque dependendo, né, do barulho que se tenha pela volta, a gente consegue escutar muito o mar, como se estivesse no quintal da casa da gente. O Nosferatu foi escrito até numa casa que não é essa casa que eu tô agora, que é um pouco mais distante do mar, mas era uma casa bem próxima ao mar, então eu sentia o mar como se estivesse realmente no meu quintal. E me acordava e eu tenho muita insônia durante algumas épocas, então eu me acordava com o barulho das águas e ficava irritada mesmo, com vontade literalmente de ir pedir, ó, deu, para, deixa eu dormir. E o vento também é uma coisa que. Mas o vento já tem outra conotação para mim, porque o vento, eu adoro dormir com vento. Quanto mais vento tiver, mais barulho de vento, melhor. Mas vou esperar, que é lindo também escutar o mar, diz assim. No silêncio da madrugada, as ondas do mar explodem em ruídos, deusas enlouquecidas que falam ao mesmo tempo. Não as entendo, mas sei que também não se entendem entre si. Tampo os ouvidos, tento pensar no dia que vem, nas rosas que ainda não brotaram no meu jardim, nas viagens que ainda não fiz, nas palavras que calei antes mesmo que saíssem da boca, no preço do combustível, impossível. Elas estão lá disputando aos gritos quem lidera a conferência do mar agitado. Sensação de frio que dá. Penso que se me calçasse e fosse até a beira do mar rumoso, talvez ralhasse com elas, talvez dissesse, ora bolas, a noite pede silêncio, vão gritar assim em alto mar, mas cadê a coragem? Nas noites em que as deusas protestam, é bom permanecer imóvel até o acordar do dia, quando o sol então amordaça a noite. Vociferar. Vociferar me lembra, sabe o que? A meia na voz do Sérgio Pereira de Carvalho. Ele leyó Pereira Carvalho. É linda a voz cada dele. lectura, vale, cada lectura la lectura que hacemos en voz alta. Nunca me atrevería a leer públicamente un poema teu, mas la lectura que nós fazemos interiormente. Então, olha, essas mulheres, essas deusas que protestam, eu sei mais de uma beleza assim, extraordinária. É nosso mar, é cassino, mas é o mar. E são as deusas que protestam, que estão em todo lugar. E ainda bem que estão. Ainda bem. Sabe que esse poema eu levei para uma turma de formatura do IFE, né? Os meninos do oitavo semestre. Eu tinha que trabalhar poesia contemporânea e trabalhei vários poemas com eles de vários autores, né? Enfim, próximos. E aí um dia eles disseram, ah, professor, por que você não traz um poema da senhora, né? Enfim, aí eu escolhi Vociferar. E pedi para eles fazerem a leitura deles, leitura escrita, né? Da interpretação. E teve um menino que magicamente, assim, eu guardei até isso. Ele entendeu o poema totalmente diferente. Ele viu um poema de machismo em que a voz poética quer amordaçar a mulher. Ele já fez uma leitura que não tinha sido a minha, né, pensada, mas uma leitura muito legal, assim, e fez uma argumentação. Eram uns guris, eram uns 8 meninos, assim, cada um melhor que o outro, né?
eram formandos de, eu acho que eletrônica. Imagina entrar numa turma de eletrônica para trabalhar poesia. Eu, quando soube disso, quase, né? Eu digo, o que que eu vou fazer com esses meninos? Eles vão me mandar longe com poesia. E eu fui indo devagarinho, devagarinho. No final, assim, a gente já estava que conversava sobre poesia e eles dando as opiniões deles, assim, mas me marcou muito a leitura que um deles fez a respeito dessa poesia, né? Em que ele disse que o eu era masculino e que o eu era, né, violentador da mulher ali, no caso das deusas, né? Eu achei muito interessante, diferente, né? Como a poesia se abre para várias possibilidades, diferente do que acontece na maioria das narrativas, né? As narrativas me parecem mais prontas, mais fechadas. A poesia é um mar de possibilidades e cada um vai entender conforme a sua experiência vai fazer, vai produzir ali o sentido. É muito legal isso. A poesia é vociferante, ela vocifera e ninguém consegue calar. É, Ainda bem. ainda bem. E é feminina, é a poesia. As diosas estão aí, as diosas tuteladas. Lena, Sei lá. poderíamos convidar a pessoas que estão nos escutando, estão te escutando a ti, Para a ver se tem uma. contar, a participar, porque acho que fomos passando por Acho temas que tá ótimo. centrais, fulcrais. E claro que poderíamos seguir falando infinitamente, mas não é o caso. Sim, tá certo. Também acho, Aimee. Para aí que eu vou. Tá. Gente, alguém. Vamos abrir assim agora, então. Alguém quer fazer alguma pergunta? Né, alguma abordagem, alguma colocação? Pelo que eu vi aqui, Aimee. Oi? Pelo que eu vi aqui, eu acho que pergunta eu não vi, só vi comentários que as pessoas foram fazendo. É, a minha filha ficou de anotar as perguntas. Anotou, Ali? Teve pergunta? Acho que não, Aimezinha. Acho que não temos pergunta, não. Ah, o rato estava aqui. Vou acenar para ele, o rato lá do bar. Não sei se ele ouviu eu falando do bar dele aqui e da poesia do Rio. Mas então acho que a gente pode encerrar, Aimee. Tá, mas vamos encerrar com um poema. Tu Hum? lês um poema. Vamos lembrar que tu realizas uma labor também muito destacada e muito importante de promoção da leitura artística, da leitura criativa, com os vídeos que tu sistematicamente faz. Então, Tô meio parada agora, né? Tô meio paradinha, andei meio tristinha demais, parei, mas vou continuar. mas fizeste coisas muito importantes e estão aí à disposição de todo mundo. Assim que podemos Ai, convidar a Ju fez pergunta. a acompanhar. A Ju fez pergunta. Ah, Vou tá. falar. A Juzinha. Juzinha, tu perguntou. A Ju perguntou o seguinte, gente. Se eu tenho projetos, quais são os meus projetos outros, né? Bom, eu tinha muitos projetos. Eu tenho muita vontade de publicar um livro de mini contos, né? Um projeto pessoal, assim. Tenho vários mini contos que eu fui produzindo, principalmente durante esse período da pandemia. Não tem a ver com a pandemia, né? Na verdade, o livro de mini contos, a maior parte deles se baseia em pessoas reais, em pessoas, né, que existem ou existiram. Foi uma coisa que começou sem querer, assim, aí um aconteceu, foi acontecendo outro, e algumas pessoas me contando histórias, né, e eu adorei fazer, são mini contos, em que rapidinho eu dou uma desenhada, né, na personagem, assim, conto alguma coisa. Até tem um conto no meio disso que, gente, eu não sei quantas. Aquele e-mail que eu levei, eu acho, para o congresso, não foi?
pro encontro aquele de poetas lá no Canadá. Não foi a Teresa? Teresa? Isso. Só que Teresa eu traduzi, né, para o espanhol, dei uma modificada, mas o conto Teresa, que fala. Volto eu com Jaguarão, né? Eu tenho uma paixão por esse lugar. Mas foi coincidência, tá, gente? Mas na verdade, Teresa das Galinhas foi uma senhora que existiu lá em Jaguarão, né? Viveu pelas ruas gritando, enfim, desaforos para todo mundo. As crianças tinham medo dela, né? Os adultos saíam fora também. Então, uma figura folclórica de Jaguarão. E esse texto eu me perdi de quantas e quantas pessoas compartilharam esse texto, né? Compartilharam na época que eu produzi, e muita gente de Jaguarão que eu conheço foi, né, repostando. E agora, quando eu comentei que eu tinha usado o texto da Teresa para esse encontro aí no Canadá, que a gente teve, ele continua, todo dia eu vejo que tem repostagem. Então, acho que assim, a Teresa foi longe, Teresa das Galinhas, quem diria, foi parar no Canadá, né? Com pessoas ouvindo de lá, enfim, de todo lugar, porque tinha mulheres de todo lugar lá, e nesse encontro. E Teresa, nossa, Teresa foi longe, eu tenho um apreço pela Teresa enorme. Então, eu tenho vontade, voltando à questão do projeto, eu tenho vontade de fazer um livro de mini contos e andei escrevendo mais alguma coisa, enfim, esse é um projeto, tá? Não sei quando vai sair, tinha a intenção de que fosse já no início de 2021, mas não foi possível, não consegui terminar, mas é o meu próximo livro, se Deus quiser, né? Se eu também trabalhar para isso acontecer, vai acontecer um livro só de contos, que eu a princípio pensei em no nome Senta que eu te conto, né? Porque realmente são histórias que aconteceram, que eu coloco ali, né, personagens reais em um mundo ficcional, porque eu dou aquela floreada toda, aquele floreio ficcional que é normal dentro da literatura ficção. E, bom, a gente tem também alguma coisa aí para sair, não sei se eu posso falar, né? É outro projeto que está terminando já e está quase ficando pronto. Acho que deve. Acho que eu vou falar então, tá? Então tem um livro de 7 poetas de Rio Grande, que vai ser lançado muito provavelmente ali por fevereiro, março. Já coloco assim, né? Porque essas coisas de editora sempre, às vezes, normalmente demoram um pouco, mas nós nos reunimos durante, já vou dizer o nome dos poetas, nós nos reunimos durante esse período da quarentena agora, desde maio e início de junho. 7 poetas daqui, então a Aimee Bolanhos, que é essa poeta maravilhosa que está aqui na minha frente, que é de um conhecimento, uma generosidade. Eu sou muito grata por te ter como amiga, Aimee. Não tô falando isso só para rasgar seda, não, até porque tu já falasse mesmo aqui, né? Já tá terminando, já foi oficial de dizer isso. Mas a Jublazina tá aí também, o Sérgio Pereira Carvalho, tem. Sérgio Carvalho Pereira, desculpa, Sérgio. O Danilo Giroldo tá no meio disso. Quem mais? Daniela Delias e Daniel Bass. Somos, né? Falta mais alguém? Lo sé. Acho que não. Não, 7. São 7 poetas daqui que se reuniram e nós fizemos um livro que está muito lindo, com um prefácio escrito pelo Carlos Valgaten, que assim foi maravilhoso, foi extraordinário o encontro que a gente teve sábado passado, num encontro virtual com ele, depois ele ter escrito sobre nós, assim, nunca imaginei, fui aluna dele na graduação, fui aluna dele no mestrado, assim, e tenho uma admiração muito grande pelo Carlos, assim, a gente teve uma conversa ao mesmo tempo, assim, eu babei, foi quase uma aula, minha filha estava sentada aqui, escutou o Carlos falar também, ficou quietinha escutando, eu queria mostrar ela não deixou. Mas Orelha do Giliardi, e assim, tá lindo, a orelha tá muito bem escrita, a prefácio, nossa, e a gente fez com tanto carinho esse livro, né? A gente dividiu em 2 momentos, enfim, acho que depois a gente pode contar mais, mas são poemas, cada poeta daqui, né, que tem uma ligação por estar aqui, nem todos nasceram aqui, mas nós todos somos daqui agora, né? E cada um do seu jeitinho, com a sua poesia, escolheu o melhor que podia para fazer esse livro de 7 poetas daqui, que deve estar saindo então aí em fevereiro. Então eu acho que já de antemão, assim, ninguém tinha falado ainda, né? A gente tinha dado alguma pincelada, colocado alguma foto, mas é isso que está acontecendo. Um livro de antologia de 7 poetas daqui de Rio Grande que
foi feito com muito carinho, assim, com muito cuidado e com muito amor também. Eu acho que a gente, cada reunião que a gente fez, cada ideia que a gente teve, né, cada conversa, cada acerto, foi algo que eu vou dizer para vocês assim, ó, esse livro não só vai ficar ali impresso, lindo, como vai ficar impresso no coração da gente, para a gente ter feito isso junto. Então tem esse projeto maravilhoso que está saindo, tem esse outro livro que acho que sai, né? Em seguidinha, é só me organizar e ele pode sair também, que é o de contos, que eu acho que é o próximo, né? E eu estava pensando uma coisa hoje, quando li Eu Entra Que Tá Chovendo, eu acho que eu vou ter que continuar nessa metáfora da casa no meu próximo livro. Enfim, por algumas questões que eu pensei, que acho que vai sair talvez, né, de poesia, eu já tenho alguma coisa escrita, mas acho que eu vou organizar algum livro nesse sentido ainda da casa. Depois eu partilho com você, né, melhor. Mas eu tô sempre com um projeto, na verdade, assim, eu tô meio hoje, meio, né, tô aqui com... Realmente não tô respirando normal, né, até acho que tô indo muito bem, porque até antes de eu entrar na live eu tava me sentindo meio ruinzinha com essa sinusite. Mas eu não posso dizer que não tem projeto nunca, né? Porque eu sempre tenho um projeto. Eu acho que eu só consigo viver e ficar legal e me sentir no gás se eu souber que eu tenho um projeto literário, né? Quando as coisas ficam meio paradas assim, aí eu fico realmente meio perdida. Tá? Acho que é isso, Juzinha. Respondi, amada. Mais alguma pergunta? Quem sabe eu termino com outro poema, então, Aimee. Quer fazer Eu mais ia alguma? propor precisamente que é melhor final, sem final, porque agora começa a leitura, a apreciação. O livro será um livro que tenha uma história marcante nos leitores. De certa maneira, estamos vaticinando, né? Mas eu não quero aqui assumir o papel de Sibila de Cuma, mas é um livro extraordinário, um livro que o leitor se enriquece profundamente na sua leitura. Assim que a vida do livro está recém começando, agora echando a andar esse é o livro da casa e da chuva e da poesia que nos acolhe. Então, a escolha é tua, de um poema assim que tenha uma significação muito especial para ti, com o qual a gente se finaliza pelo momento. Ai, vamos ver. Eu tinha marcado vários aqui, mas acabei me desmarcando. Mas acho que vou ler. Deixa eu ver se. Retardo. Vou terminar com retardo, então, tá? Porque eu acho que volta ao título do livro. Retardo é um texto que eu tinha escrito e que eu terminei esse texto com o título do livro, então acho que a gente consegue fechar redondinho, tá? Eu começo com um epígrafe meu mesmo, em que eu digo assim, ó, um dia eu estava tomando um vinho e refletindo sobre quanto a gente é surpreendida pelo destino, né? O quanto ele pode ser irônico. Então eu botei assim, el destino es un gordo bolotudo sentado en una silla y riéndose de la gente. Porque eu acredito nisso mesmo. Eu acho que às vezes parece que o destino tá dando risada na cara da gente. Eu coloquei assim em retrato. Bom, lava a louça enquanto tomo café. Eu falo sempre muito em café, né? Lava a louça enquanto tomo café frio. Pensamentos caminham sem pressa. Melhor assim. O tempo é curto agora para acelerar. Já dizia um amigo, se não queres que o tempo passe rápido, te senta num sofá na sala escura e silenciosa. Assim ele esquece de passar pela gente. Resolvo obedecer. Nunca se sabe quando o relógio toca seu último sinal. Uma voz sussurra, mas não entendo. Coisas esquisitas conversam por dentro. A pilha. Me lembro que tem que comprar pilha. Lá fora um cachorro. Desculpa, lá fora um cachorro e a chuva não conta de quebrar o silêncio da tarde que se retira. A voz, agora entendo. Entra que tá chovendo.
É um dos textos que eu começo a apontar mais essa coisa, né, de desconexão entre uma ideia e outra, mas que são muito presentes nos textos que eu tenho agora, né, que foram produzidos nessa época aí de pandemia. A gente está terminando o tempo que a gente tem da live, porque está fechando quase em 1h30. Uma coisa importante que não foi falada e que deve também ser parte desta live. A apresentação do livro é da autoria de Juliana Blasina. Isso, é a orelha. Uma entrada no livro extraordinária, em que tem uma apreciação muito justa e muito esclarecida do livro, mas também um toque poético de imprevisibilidade, com o qual ela termina. Então, Ju, essa apresentação é parte importantíssima do livro também. A apresentação da Ju foi lindíssima. Eu, quando pensei, dá agora, então vamos lá, né, com a editora, eu pensei, vai ser a Juzinha que escreve, porque eu adoro a escrita dela, né? E achei que tinha tudo a ver ela escrever, né? Como duas poetas, enfim, que somos. E a orelha do Danilo, né? Porque o Danilo, eu vou contar para vocês, assim, antes de encerrar, o Danilo me ajudou. Oi? A orelha de Danilo, que também é luminosa. Muito linda. Ele fez a orelha, ainda tem que contar que ele me ajudou nessa questão da organização do espaço, sala, quarto e porão. Porque eu tinha uma ideia e ele me ajudou, ele me conduziu a essa separação do livro por partes, né? Não sei se eu já tinha falado isso, acho que não, aqui não, pelo menos. Acho que também não falei quando fiz o vídeo rapidamente, né? Dizendo do livro. Então, o Danilo me ajudou nessa organização do papo de sala, do conversa de sala, do papo de quarto, do cochicho no porão. Então, ele não só fez a orelha magnificamente, quanto, né, são dois amigões meus também. E uma coisa que a Andréa colocou agora há pouco aqui, é que a Andréa Pires, né, botou aqui na perguntinha, que eu não posso esquecer de dizer onde tem o livro, né, o livro, só na Editora Gataria, www.editoragataria.com.br, tá? O livro vende na editora, então, quem quiser comprar, é só entrar no site. Os outros dois livros meus já estão aí pelo mundo mesmo, é só botar na internet, tem na Amazon tem, deixa eu ver, tem na Americanas, tem na Submarino, ele já ganhou outros lugares, porque, enfim, a outra editora acabou colocando no mundo, tá? Mas o Entra Que Tá Chovendo é da editora Gataria, esse nome maravilhoso, tudo a ver comigo, porque eu amo gato, né? Foi um orgulho fazer parte desse grupo aqui e iniciar, basicamente, acho que fui uma das primeiras escritoras da Gataria, só que agora está cheia de livros já, porque eles têm uma produção muito legal. E queria agradecer de novo a Andréia e a editora Concha, que está sempre pensando nessa produção nossa, né? Com carinho, assim, adoro assistir ela falando e ela vai longe nas ideias, nos projetos, aquela coisa do almoço que teve do restaurante da Concha foi uma ideia magnífica, uma super escritora, porque também já acompanhei, já li o que ela escreve, adorei aquele conto que eu li das agulhas, eu achei a coisa mais magnífica que eu podia ler, assim, aquilo me impressionou tremendamente, muito poético, muito doído, muito poético, muito lindo ao mesmo tempo. E agradecer a Andréia, claro, né? Porque sempre está pensando nas parcerias, sempre está chamando, sempre está fazendo a literatura acontecer em Rio Grande, né? É uma figura que é espetacular, eu diria, tá? Pra gente que é da arte, que gosta de literatura, ela é imprescindível. Mais alguma coisa, Aimee? Aimee, muito obrigada, amada, por essa conversa. Eu achei que não ia conseguir começar, com medo de não saber fazer uma live. Com Ju, com Concha, com Andréia e só isso. Com toda a galera que entrou aqui. O livro agora é contigo e com este livro extraordinário. Muito obrigada. Muito obrigada, eu que te agradeço. Muito, Aimee. Tá? Então, um beijão para todo mundo, a gente encerra aqui. Foi um prazer, tá? Eu vi várias pessoas passando, outras eu estava prestando atenção na Aimee, né, e conversando, eu não consegui ver, mas vi várias pessoas passando por aqui.
Estão dizendo aqui, Aimee, que a conversa foi gostosa sobre poesia, o fazer poético. Obrigada. Tá? Estou muito agradecida, fico muito feliz. E até uma próxima, então. Tá, Aimee? Beijão. Beijão para todo mundo, beijão para Andréia. Daqui a pouco é o Daniel, hein? O Daniel daqui a pouco lança o livro dele. Acho que até já começou, a gente perdeu o inicinho. Vamos para o Daniel agora ver. Tá, Aimee? Beijo. Tchau.